Saudações a todos. Neste breve vídeo vamos conversar a respeito do hemangioma vertebral. Temos aqui um corte axial de tomografia computadorizada. Você observa que nesta região há um pontilhado mais grosseiro, mais espesso. Porém, entre um ponto e outro, você observa que há um tecido hipodenso diferente da medula óssea normal. Observe que há um tecido um pouco mais escuro do que a medula óssea normal. Aqui na reconstrução sagital desse mesmo exame, nós temos aqui um corpo vertebral normal, com o osso trabecular normal, o córtex normal. Aqui embaixo, córtex normal, osso trabecular normal. E aqui temos este corpo vertebral acometido por essa patologia, pelo hemangioma vertebral, no qual há formação aqui de colunas mais densas, mais espessas do que o normal, porém afastadas uma das outras. Um corte axial neste nível vai revelar que cada coluna representa um ponto desse aqui mais espesso. E entre elas, esse tecido mais escuro é o hemangioma vertebral. Então, o que acontece é que é um tumor benigno, geralmente não evolutivo, né? Geralmente ele não progride. Existem exceções, no final nós vamos mostrar um caso, mas a princípio é um tumor que não progride, na verdade uma malformação, e ele acaba desmineralizando grande parte do osso na região onde ele se desenvolve, aí, onde ele ocorre. E as trabéculas restantes sofrem uma sobrecarga mecânica e se espessam, né? Ficam espessadas com o objetivo, evidentemente, de suportar o peso, suportar a carga mecânica do corpo e do restante da coluna sobre ela. Então, o espessamento aí das trabéculas é um processo crônico reacional em decorrência de uma sobrecarga mecânica, já que há um menor número de trabéculas, então forma esse aspecto muito típico na tomografia computadorizada. E aqui na ressonância magnética temos corte sagital, uma sequência ponderada em T1, corte sagital, uma sequência ponderada em T2. Você observa aqui no corpo vertebral de L1 essa imagem com hipersinal, branco em ressonância é chamado de hipersinal, essa imagem com hipersinal bem delimitada no corpo vertebral, não expansiva e não destrói o córtex. E no T1 você observa que ela apresenta também hipersinal. Então esse aspecto com hipersinal em T1 e em T2, mas principalmente o hipersinal em T1, ele é diagnóstico do hemangioma vertebral pela ressonância magnética. Então veja aqui o aspecto típico do hemangioma vertebral. Na ressonância magnética é a imagem bem delimitada com hipersinal em T1. Ocasionalmente a gente pode ver as trabéculas espessadas aqui na lesão, mas a gente vê muito bem na tomografia computadorizada, as trabéculas espessadas, orientadas aí no sentido vertical. Então, esse é o aspecto mais típico do hemangioma vertebral visto na tomografia e na ressonância magnética. A imensa maioria dos casos que vemos no dia a dia, o hemangioma é assintomático e não traz nenhuma repercussão, nem clínica, nem mecânica. Entretanto, existem exceções. Antes de mostrar um caso de hemangioma sintomático, hemangioma agressivo, eu gostaria de comentar: quem trabalha com ressonância magnética de baixo campo tem que tomar um cuidado enorme, porque no baixo campo, geralmente o hemangioma vertebral ele não tem tanto sinal em T1, quer dizer, ele não fica tão branco em T1 quanto na ressonância de alto campo. Então, muitas vezes você vê hemangiomas vertebrais na ressonância de baixo campo, ressonância de 0,35, 0,2 Tesla. Você vê hipersinal em T2 e isosinal ou discretamente hipersinal em T1.
e é um hemangioma. Eu já tive a oportunidade de pegar alguns pacientes que apresentavam isso, isosinal em T1 ou mínimo hipersinal em T1 no aparelho de baixo campo. Hora que você repete o exame no aparelho de alto campo, ele apresenta um hipersinal bem evidente em T1. Então, só lembrando esse cuidado prático. E aqui uma situação rara, mas temos que saber que ela existe e lembrar dessa possibilidade. Essa aqui era uma paciente que se tornou sintomática durante a gestação e no exame dela você vê aqui na coluna torácica, sequência T2, sagital mediano, você vê os corpos vertebrais apresentando hipersinal difuso, o trabeculado grosseiro vertical, típico do hemangioma, aqui na ressonância magnética. Além disso, você vê uma ocupação, uma massa no espaço epidural posterior, comprimindo, levando a dura mater para frente e comprimindo a medula espinhal torácica. Observe aqui um T2 no corte axial, neste nível. Você veja a medula torácica comprimida e deslocada e o canal vertebral ocupado por uma massa com hipersinal no espaço epidural e que inclusive atravessa aqui os forames intervertebrais e formam densidade, massa de tecidos moles paravertebral. Veja no T1 como ele é discretamente hipointenso, tem áreas de hipersinal e áreas de hipossinal, um discreto hipossinal, mas apresenta o trabeculado vertical. Então isso aqui era um caso de hemangioma sintomático, hemangioma agressivo, que tornou-se sintomático durante a gravidez. Isso é relatado na literatura, existem alguns casos desse. O paciente tem um hemangioma e durante a gravidez ele aumenta de tamanho, aumenta de volume. Provavelmente já tinha um componente extradural, epidural, que aumentou durante a gravidez e às vezes ele regride após o término da gestação. Mas ele também acontece fora da gravidez, também acontece em pacientes masculinos. E o que nós vemos ocasionalmente é uma situação rara, o hemangioma sintomático, agressivo, mas o que nós vemos ocasionalmente é que os pacientes que apresentam esse tipo, essa forma de hemangioma, eles costumam ter alguns estigmas cutâneos, né? Costumam ter hemangiomas cutâneos, geralmente na região do dorso, geralmente mais ou menos no nível onde há o comprometimento vertebral. Então temos que ficar atento a esses casos. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.